Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Quando falamos das principais atrações turísticas do nosso estado, o que vem à sua cabeça? Cidades históricas como Ouro Preto, atrações culturais como o Museu Inhotim ou a gastronomia com nossos queijos artesanais? A resposta é todas as alternativas anteriores. Minas Gerais foi o estado que mais cresceu sua atividade turística no ano passado, segundo um estudo do IBGE. Nosso estado também acaba de ser escolhido como o melhor destino para se viajar e comer bem no Brasil, de acordo com o levantamento publicado pelo Ministério do Turismo. No panorama de hoje, nós vamos falar sobre o potencial turístico de Minas e também sobre o que é preciso fazer para que o estado receba ainda melhor quem vem nos visitar. Vamos então fazer juntos essa viagem? O panorama está só começando. Eu converso pela internet com Rafael Oliveira, especialista em políticas públicas e gestão governamental da Fundação João Pinheiro, que atualmente faz um pós-doutorado na Universidade de Nápoles, na Itália. Rafael, muitíssimo obrigado por nos atender. Rafael, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: o Brasil é um país continental com um potencial turístico enorme. No entanto, às vezes tem-se a impressão de que o país é conhecido no exterior apenas por alguns talvez estereótipos como futebol, carnaval, Rio de Janeiro, Amazônia. E aí, nesse caso, o estado nosso de Minas Gerais fica um pouco fora desse leque de atrativos mais conhecidos. Eu queria te fazer inicialmente duas perguntas. Primeiro, essa impressão meio estereotipada do Brasil no exterior persiste até hoje? E como é que Minas Gerais pode e deve se inserir nesse contexto para ser mais conhecida no exterior? Bom dia, Fernando. Obrigado pelo convite. Sim, eu acho que a questão da imagem do Brasil, né, ela é hoje mais diversificada do que a gente tinha alguns anos atrás, né, principalmente por questões de vários eventos que ocorreram internacionalmente no país, tanto a Copa do Mundo quanto as Olimpíadas, né. Então acredito que isso houve um impulsionamento da imagem do turismo do Brasil de uma forma mais positiva, né. Obviamente a gente tem um foco relacionado à questão das belezas naturais, da alegria do brasileiro. Acho que o futebol também não fica muito de fora, mas eu acredito que a parte cultural e principalmente na questão gastronômica, ela vem avançando bem nessa questão da imagem do exterior. E no caso de Minas Gerais, eu acredito muito, né, o próprio estado de Minas Gerais conta hoje com 4 patrimônios mundiais, né, da cultura, culturais da humanidade. Então isso é um posicionamento importante para aquele turista do exterior que tem interesse em patrimônios culturais da humanidade, de entender um pouco, né, da importância do nosso estado para a cultura mundial. E, obviamente, o mineiro ele é bem reconhecido também pela hospitalidade, né? Então, quando a gente fala em Minas Gerais, a gente sabe que é o estado que mais bem recebe o turista, né, no Brasil. A gente já viu algumas pesquisas relacionadas na própria Secretaria de Cultura e Turismo e algumas outras fontes também, que a grande força é do próprio mineiro, né? Então, é do povo mineiro, da cultura mineira, da gastronomia mineira, que consegue fazer, atrair esse turista e também segurá-lo ele aqui, que fazer com que ele volte aqui diversas vezes. Pois é, mas essa hospitalidade, esse jeito mineiro de ser, isso é uma opinião de quem está vendo de fora. Isso eu acho que é reconhecido reconhecidamente no Brasil aqui, mas fora também isso já tá transcendendo o país e chegando em outros países? Sim, a questão da hospitalidade ela foi muito forte, principalmente na Copa do Mundo. A gente chegou a participar de algumas pesquisas voltadas à imagem de Minas Gerais pelo turista que vinha, né, durante a Copa do Mundo, e de fato as duas coisas que mais eh, as duas coisas que mais incentivavam, né, e assim, fazer com que o turista se sentia feliz aqui dentro de Minas Gerais era a próprio clima, né, do nosso estado e principalmente a questão da hospitalidade. Então, né, então acho que a questão da hospitalidade ela é muito forte, principalmente para quem vem de fora, né? O brasileiro, principalmente o mineiro, ele tem uma proximidade maior para tratar os problemas, para tentar ajudar as pessoas, né? E auxiliá-las da melhor forma possível, e isso para o turismo é muito importante, né? Então, às vezes, o turista ele falta um pouco de informação, ele não fala a língua local, então ele precisa dessa hospitalidade muito bem trabalhada para que ele consiga se sentir em casa, né? E ter menos dificuldade durante essas viagens.
Pois é, o presidente da Embratur esteve aqui na Assembleia de Minas justamente para falar sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido para divulgar o país no exterior e falou também justamente como Minas Gerais se insere nesse contexto. Vamos ver. A Comissão de Cultura da Assembleia recebeu em audiência pública Marcelo Freixo, presidente do Instituto Brasileiro do Turismo, a nova Embratur. Ele veio ao Parlamento Mineiro para apresentar as ações e políticas públicas da instituição voltadas para os segmentos de cultura e turismo em Minas Gerais. O presidente da Embratur disse que assumiu a instituição em 2023 sem orçamento e com desafios de refazer a imagem do Brasil no exterior, prejudicada, por exemplo, por conflitos entre o governo federal anterior e alguns dos países europeus que mais mandavam turistas, como França e Alemanha. Marcelo Freixo disse que no ano passado o Brasil recuperou o posto de principal destino ecoturístico do mundo e superou a receita com turismo de estrangeiros daquela alcançada na Copa de 2014. O presidente da Embratur disse ainda que Minas Gerais é um estado estratégico para atrair ainda mais turismo ao país e que o estado pode se beneficiar com mais desenvolvimento, emprego e renda. A gente tem aqui um dos melhores aeroportos, um aeroporto preparado para ampliar, inclusive, o número de voos internacionais. O que a gente tem organizado no programa de caracterização brasileira do lado de fora, né? Nas galerias Visit Brasil, nas feiras internacionais, a ideia de que o Brasil não é só sol e praia, porque ele é gastronomia, ele é natureza, ele é cultura. Quando você fala de gastronomia, fala de natureza e fala de cultura, Minas Gerais é, sem dúvida alguma, sem nenhum trocadilho, um prato cheio. Rafael, o presidente da Embratur fala justamente nessas três questões: gastronomia, natureza e cultura. Você concorda com ele que, além da hospitalidade que você colocou, esses três pontos são os que mais chamam a atenção dos turistas estrangeiros e também dos brasileiros em relação a Minas Gerais? Não, sem dúvida. Acho que são as três principais opções que a gente tem, né, de oferta turística, não só para o turista internacional, mas para o turista regional, pelo próprio mineiro e também para o turista internacional, né? Minas Gerais ela tem uma diversidade cultural muito interessante, né? Praticamente um país dentro do Brasil. Então, a gente tem fortalecimento da cultura desde o norte de Minas, do sul de Minas, a questão da gastronomia que entra muito na cultura do mineiro em si, né? A preparação do tropeiro, do queijo, a cultura da cana-de-açúcar, do próprio café, da produção do leite, né? Então, isso tudo faz com que a gente tenha a nossa identidade mineira, né? Muito baseada na questão da gastronomia e que pulveriza muito também, né? Muito fortalecida na questão cultural do nosso estado, né? Então, acho que, além disso, né? A parte da natureza, a gente tem aí diversos parques, tanto estaduais quanto naturais, né? Que estão em desenvolvimento, mas o poder, principalmente de lagos, cachoeiras, as próprias trilhas de caminhada. Minas Gerais tem um forte potencial para as cavalgadas, que também acontecem na parte cultural, por exemplo, em carnavais, né, que a gente tem o Carnaval de Bonfim, que utiliza a questão do cavalo, nas festas religiosas também, né? Então, esses três elementos, eu acho que eles são, de fato, os grandes potenciais e atrativos assim, do nosso estado. Pois é, além desses atrativos, a gente tem também as cidades históricas, né? Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes, que são também um pouco do cartão postal de Minas, né? Quando se fala Minas, normalmente você vê uma foto de uma cidade histórica, uma coisa. Como é que você vê a estrutura dessas cidades para receber o turista? São cidades que já têm um fluxo turístico de muito tempo, elas já estão bem estruturadas, falta alguma coisa para potencializar mais essas cidades mais conhecidas? São cidades que já têm, né, um certo reconhecimento, tanto nacional quanto internacional, né? Você tem capacitação para essas cidades, você tem um bem receber dessas cidades, a própria cultura e os próprios atrativos históricos e culturais que já existem das histórias dessas cidades acabam atraindo o turista para essas visitações, sendo que algumas delas são patrimônios culturais da humanidade, né? Então elas já atraem por si só por existirem elas já atraem esse turista, né? Mas, de fato, existe ainda, né, algumas melhorias que eu acho que sempre podem ser feitas, principalmente em questão da informação ao turista, a própria divulgação desses destinos para um público maior, principalmente do exterior, né, uma melhoria da capacitação, principalmente em línguas estrangeiras, né. Então, acredito que a parte da informação turística, a parte da capacitação de línguas para facilitar um pouco o contato do turista estrangeiro, principalmente com o mineiro, ela pode ser melhorada, né? Para a gente
fortalecer um pouco essa questão da hospitalidade de Minas Gerais. Bom, outra atração que tem chamado muita atenção de quem visita o nosso estado são as chamadas rotas turísticas, seja no segmento cultural, da natureza ou da gastronomia. Um bom exemplo são as rotas do café, no Cerrado e no sul de Minas, e do queijo, como a rota da canastra. Vamos ver nesse vídeo produzido pela Embratur. A gente já estava começando a receber os turistas, né? Já tinha as visitações e o pessoal chegava e gostava do lugar. E aí eles falavam assim: nossa, se tivesse um quartinho aqui, a gente ficava. Há anos atrás, o turismo ele era por conta das belezas naturais, né? O parque, né, que é muito importante aqui pra gente, as cachoeiras, mas hoje tem o turismo do ano inteiro, não é só o turismo de verão, né? O pessoal vem pelos queijos. Tem muito hóspede que vem cá aí nas queijarias para experimentar o queijo canastra, né? A Rota dos Queijos de Minas, ela foi criada com o intuito principal de aproximar os produtores dos turistas, né? E graças à rota, os turistas conseguem ter essa vivência porque eles vão até a fonte de origem do queijo. Eles vão, conhecem os produtores, conhecem a produção. E eu acho que, para mim, isso foi o ponto mais importante, realmente foi esse, a aproximação do produtor com o turista. Ontem a gente visitou, acho que quase 10, né? 7 queijarias. E uma, eu achei assim, igual quando você visita vinícolas, uma é diferente da outra. E as queijarias também, uma é diferente da outra. Rafael, essas rotas menos tradicionais, como essa rota do queijo, a rota do café, algumas coisas, a Estrada Real, por exemplo, que é uma, né, a estrada que passa aí por onde, né, uma série de lugares, tanto de Minas como de outros estados, isso você acredita que está sendo bem explorado aqui em Minas e pode colaborar para o desenvolvimento regional das pequenas cidades, das pequenas localidades? Como é que você vê essa questão? Sim, eu acredito que essas rotas elas são fundamentais para o desenvolvimento local, principalmente das pequenas comunidades, das comunidades rurais, né? Então você tem o produtor hoje ele produz o queijo e a partir da exploração, né, da atividade turística ele consegue agregar valor a essa produção. Então, além dele vender o queijo, ele vai ter um produto a mais ali que o turista vai poder conhecer aquela produção, às vezes ele pode hospedar naquele local. Ele pode harmonizar o queijo, por exemplo, ou o café com outros produtos da própria região. Isso vai agregar valor ao produto que ele está vendendo. E, em contrapartida, o turista ele vai ter uma experiência muito mais valorizada em relação a esses produtos que não vão ser só pela experimentação do produto em si, mas você vai ter a contação da história, o contato com o produtor, o contato com o meio rural, o contato com a natureza. Isso vai ampliar a experiência dele e aumentar a satisfação, né? Então, essas possibilidades, esses projetos, né, de desenvolvimento do agroturismo, do turismo rural, eles são fundamentais, sim, para o desenvolvimento do turismo no nosso estado e que tem um potencial fantástico para esse tipo de ação, né? Basta trabalhar um pouco mais de forma profissional, né, trabalhar junto com as próprias prefeituras, entender um pouco os trabalhos, principalmente dos conselhos municipais de turismo, que são um trabalho, né, que as sociedades elas têm que ser ouvidas e têm que estar participando de todos os processos de planejamento turístico, principalmente dos municípios, para que isso aconteça de uma forma organizada, né, para que a gente não tenha um super movimentação de turistas em regiões muito frágeis, por exemplo, né, a partir do meio ambiente, né, e que o produtor tenha o turismo não como a principal atividade, mas a atividade complementar daquilo que ele já faz, que é a produção do queijo, do café, do leite. Pois é, uma outra coisa que eu queria que a gente comentasse é a respeito da questão econômica do turismo. O governo do estado divulgou que o turismo movimentou ano passado 34 bilhões de reais e gerou 50 mil empregos. Às vezes a gente pensa em termos de estrutura, às vezes a gente pensa em termos de hospitalidade, mas a questão econômica fica um pouco meio em segundo plano. Eu queria que você falasse um pouco desse potencial econômico do turismo em Minas, que eu acho que é bastante importante, né? Sim, sim, são números bem positivos, né, em relação à própria economia do estado como um todo, né, e o turismo a gente tem que lembrar que ele é um agregador de diversas atividades econômicas, né. Então a gente está falando aí não só do setor de transportes, mas no setor de alimentação, no setor de agências de viagem, no setor cultural. Então o turismo ele nada mais é do que agregar todas essas atividades
para que elas sejam usufruídas a partir da movimentação dessas pessoas, né? Então, o turismo ele tem esse potencial muito forte de desenvolvimento econômico, né? Então, ele tem que ser visto como uma política pública de importância para o estado de Minas Gerais, né? E não só pelo estado, mas também pelos próprios municípios e pelo governo federal como um todo, né? Ela tem um potencial muito grande. Se a gente for comparar isso, né, internacionalmente, basicamente um emprego a cada 10 internacionais são voltados à indústria do turismo, né? Então, a gente tem ainda muito potencial e muito caminho ainda, né, para a gente progredir dentro do Estado, para que a gente consiga também alcançar números mais positivos em relação ao setor econômico. Bom, na audiência da Comissão de Cultura, que a gente viu agora há pouco, o presidente da comissão, deputado professor Cleiton, chamou atenção por uma questão curiosa que eu queria que a gente comentasse. Vamos ver qual é. Em Minas, a gente tem uma falha grande, que é em relação ao que se chama no setor de endoturismo. O mineiro desconhece o potencial turístico de Minas. Uma visita às cidades históricas não é apenas uma visita às igrejas e aos museus, mas é uma visita às nossas raízes de mineridade, às nossas serras, cidades aí que têm um turismo religioso muito forte, que Minas precisa conhecer Minas. Tem tanto lugar para você conhecer, com tanta pousada, com a capacidade que nós até destacamos aqui, que o mineiro tem de ser receptivo, acolhedor. É por isso que as nossas cidades precisam de projetos, porque projeto é que dá acesso a recurso público. Rafael, como é que você vê essa afirmação do deputado de que realmente o mineiro às vezes não conhece Minas Gerais, né? E esse chamado endoturismo, ou seja, você transitar pelo próprio estado. Eu, infelizmente, sou um exemplo que eu acho que eu nasci aqui na capital e muitos lugares que a gente vê em reportagens, que a gente, né, acha tão interessante, eu não tive oportunidade aí, já fui para outros estados, para outros países. Como fazer com que o mineiro conheça mais Minas Gerais? Sim, eu acho que tem muito potencial para o mineiro conhecer mais ainda o nosso estado. Eu acredito que ele viaja bastante, mas, obviamente, né, muito na parte da questão dos feriados, nos finais de semana, então ele acaba indo para locais próximos da região onde eles habitam e principalmente nos locais que são um pouco mais conhecidos, né? Se a gente for comparar, e sim, tem um potencial muito forte. Minas Gerais, como eu disse, são 853 municípios, né? Então, a hospitalidade do mineiro, os atrativos naturais, culturais, eles conseguem surpreender todos os turistas que conheçam esses locais, né? Então, a gente tem muito potencial em pequenas comunidades, nos distritos de Minas Gerais que estão próximos, né, aos grandes polos, às grandes cidades do estado, que conseguem atrair esses turistas de uma forma mais efetiva, né? Eu acho que para isso é essencial, sim, o planejamento, né? Os locais que têm menos atratividade, trabalhar em conjunto com os municípios com maior atratividade. Então, por isso é importante trabalhar a regionalização do turismo, justamente para você criar um mapa e fazer com que o turista conheça uma região maior dentro da sua viagem, né? Então, ele não fique só focado em um município, mas que ele possa visitar mais de um município e aí também, né, movimentar a economia dessa região como um todo, né? Trabalhar eventos em conjunto, trabalhar uma identidade cultural em conjunto, né? Então, acho que o mineiro ele é o nosso principal público. E ele é também aquele que acredito que tem o maior potencial, sim, de conhecer novas atividades, novos locais, novos destinos dentro do nosso estado, caso essas políticas sejam bem estabelecidas e com planejamento bem efetivo, com a participação eficiente, né, e eficaz dos conselhos municipais de turismo, que eu acredito que sejam o braço direito aí da política pública. Bom, uma outra questão que foi levantada na audiência da Comissão de Cultura foi em relação aos altos preços das passagens aéreas, que dificultaria o deslocamento de turistas num país que é tão continental como o Brasil. Vamos ver. Além do valor elevado das passagens, está se tornando infelizmente corriqueiro, atrasos, cancelamentos, uma falta de assistência adequada ao turista. Então, essa é a nossa preocupação. Muitas vezes também as empresas elas têm que estar mais estruturadas para atender a demanda do turista, não só para proporcionar, mas se tiver algum problema, a quem o consumidor ele vai recorrer. Então, este também é um problema que nós temos que ter uma devida capacitação
cautela e atenção. Desenvolver o turismo para o exterior é muito importante, mas não podemos esquecer aqueles danos que o consumidor está enfrentando e como essas empresas vão comprometer de fato para ajudar o consumidor, porque não basta lamentar este transtorno que as empresas aéreas, por exemplo, estão impondo ao consumidor. Temos que fiscalizar e que ela respeite a legislação vigente. Bom, essa questão das companhias aéreas, preços altos de passagem, dificuldades, a gente tem a questão das estradas também, né? Minas é o estado que tem mais estradas no país e que, infelizmente, também não estão em boas condições. Como tentar solucionar esse tipo de situação? Aí na Europa, onde você está, é bem diferente, né? Quer dizer, é mais fácil você se deslocar, é mais fácil você ir de um lugar para outro. O que a gente pode talvez tomar de exemplo aí que a gente possa replicar aqui no Brasil? Aqui existe uma concorrência muito forte no setor aéreo, né? Então você acaba tendo valores mais baixos das passagens aéreas, isso facilita muito o deslocamento das pessoas e principalmente também o uso do transporte ferroviário, né? Que historicamente Minas Gerais acabou não conseguindo atingir um desenvolvimento eficiente, não só, né, em Minas Gerais, mas para o Brasil como um todo. A política do transporte ferroviário ela acabou ficando muito na área de carga e menos de passageiros. Então, aqui na Europa tem-se uma facilidade maior em relação a esses deslocamentos ferroviários, né? Eu acredito que tem que ser feito mesmo, né? Acho que os investimentos eles são necessários, até porque Minas Gerais é um estado, né, com uma grande malha rodoviária, então grande parte dos nossos turistas eles chegam ou por carro ou por ônibus, né? Então a gente tem que dar essa condição de infraestrutura para que o turista consiga chegar de uma forma segura para esses destinos, né? Seja nos pequenos municípios, nas grandes cidades, nos próprios distritos, né? Então tem que ter um fluxo bom dentro das escalas, por exemplo, dos ônibus, dentro das rodoviárias, que você consiga chegar com segurança, com horários efetivos, para que o turista possa deslocar dentro desses destinos, principalmente em destinos regionais, né, em relação a isso. Fazer uma política de atração de voos, eu acho que é fundamental quando a gente fala do turista internacional. Os voos diretos, eles atraem, basicamente, eles ampliam muito, né, o volume de turistas daquela localidade quando você tem essa ligação direta. Então, é fundamental que isso aconteça e tentar ampliar um pouco dessa questão da concorrência, né, dentro dos meios de transporte para que consiga diminuir um pouco o valor tanto das passagens rodoviárias quanto das passagens aéreas também e facilitar esse trajeto dos turistas dentro do nosso estado, né? Mas a infraestrutura ela é fundamental para qualquer destino mesmo, para que a gente consiga fazer um deslocamento com segurança, né? Rafael, a gente está caminhando para o finalzinho da entrevista. Você está na Itália há alguns meses. A Itália é um dos principais destinos turísticos da Europa, né? Eu queria saber se você já percebeu alguma coisa aí em termos de comportamento, de planejamento, de que é feito aí na Itália, que é muito bem sucedido e que a gente poderia pegar como exemplo aqui para o Brasil e especificamente para Minas Gerais. Tem alguma coisa que te chamou mais a atenção? Aqui na Europa tem muitos destinos que estão até sofrendo muito com um número muito grande de turistas em alguns destinos, principalmente depois da pandemia da Covid, né? Então houve um boom muito forte de visitação desses locais e hoje já existe algumas políticas até de restrição, por exemplo, de aluguéis de apartamentos, de casas de curta duração, né? Então houve um aumento muito forte desses aluguéis de curta duração e isso ampliou muito, né, a indústria do turismo e hoje chega a um ponto que alguns destinos tenham vários problemas de logística, de alimentação, de aumento de preços por causa da alta demanda turística. Mas eu acredito que é bem interessante porque é o momento que eles estão vivendo agora de tentar voltar um pouco para a questão da sustentabilidade do turismo, né? E pensar muito mais na população local do que o turista em si, né? Então, quando a gente fala o bom turismo, é aquele que é bom para a população, não só bom para o turista, mas também para a população local. Então, eu acredito que as políticas públicas do Estado de Minas Gerais, no Brasil como um todo, a gente tem que pensar primeiramente o que a gente está fazendo, quais são as propostas do turismo que a gente está fazendo para a nossa localidade e se essas propostas são boas para a população, né? Então, é fundamental ter esse diálogo com as comunidades locais para entender qual é o tipo de turista que essas comunidades querem receber, se elas querem, de fato, desenvolver o turismo na região e como que isso pode ser feito para que seja sustentável a longo prazo, né? Então, muita gente acredita que o turismo é uma solução de curto prazo, né, que você consegue ampliar
arrecadação de impostos e os recursos do município de uma forma muito rápida, mas a gente acaba esquecendo que é uma atividade também que tem impactos duradouros aí a longo prazo, né? Então, é fundamental que esse planejamento ele seja feito de forma conjunta com a sociedade, né, com os principais atores do turismo, tanto seja ele poder público, poder privado, terceiro setor, para que consigamos fazer projetos de fato efetivos para a melhoria da qualidade de vida da população mineira, né? É para isso que o turismo funciona. É para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida para a atual geração e para as futuras gerações também. Rafael, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Bom, e o Panorama de hoje termina aqui. Muitíssimo obrigado também pela sua audiência e até o nosso próximo programa.